Neste episódio, eu quero fazer 2 coisas principais. A primeira é reagir a uma live que o Gabriel Enes fez com o Caio Modesto no seu canal. E a segunda é fazer um convite para o senhor Caio Modesto, para que a gente possa conversar, seja em público, seja no privado, a respeito do que a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente diz. Ou seja, o que é que está nos documentos oficiais de exposição de doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a gente entender a doutrina adventista nos seus documentos oficiais e em seus próprios termos. E aqui, claro, eu preciso contextualizar o ouvinte, o espectador que não conhece nem o Gabriel Enes, nem o Caio Modesto. O Caio Modesto, ele é um apologista, ele faz parte da Igreja Presbiteriana, é um pastor, até onde eu sei, e ele tem se notabilizado na internet cada vez mais por, principalmente, atacar seitas. E ele inclui dentro dessas seitas o Adventismo do Sétimo Dia. Eu fiz um vídeo de análise, alguns cortes dele falando do Adventismo recentemente, e ele fala muitas besteiras, tá? Ele fala muitas coisas distorcidas, coisas que não têm fundamento na nossa doutrina, ok? Já o Gabriel Enes, ele tinha a página Rushduni Brasil, que passou a se chamar Gabriel Enes Teologia Reformada. Ele é alguém que defende a teonomia, também é um presbiteriano, tá? E ele é alguém que eu converso no privado, ele é uma pessoa muito bacana, eu gosto bastante dele, a gente tem muitas divergências em várias áreas, mas a gente também tem muitas convergências e eu gosto de conversar com ele porque ele é uma pessoa que tem algo que eu admiro bastante. Ele, além de ter muito conhecimento, muita bagagem, ele costuma só falar de uma maneira contundente daquilo que ele realmente estudou. Eu admiro muito isso em uma pessoa, né? Tanto que a gente começou a ter contato justamente porque eu elogiei um vídeo dele, onde ele diz que ele não fala do Adventismo no canal dele porque ele não estudou o suficiente para poder falar de maneira contundente sobre o Adventismo. Eu admiro muito essa honestidade intelectual, tá? Então, o Gabriel Enes levou o Caio Modesto no seu canal para poder fazer uma entrevista, eles bateram um papo de mais de 2 horas, eu assisti praticamente tudo e eu peguei alguns cortes pra gente analisar. E depois que eu fizer essa análise, eu vou fazer o meu convite para o Caio Modesto, ok? Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins, e esse é mais um daqueles episódios extras em que a gente pega algum conteúdo da internet para analisar. Antes de continuar esse episódio, eu gostaria de deixar aquele recadinho rápido que eu sempre deixo, por favor, não pule essa parte do episódio. Você pode ajudar financeiramente os podcasts de várias maneiras. Uma delas é fazendo o Pix para a chave davicaldasb@gmail.com. Outra delas é se tornando um doador recorrente do canal. Como é que você faz isso? Você vem aqui na descrição, clica no link do Mercado Pago e ali você pode escolher o valor que você quer e pode doar mensalmente. E aqui eu lembro que não importa o valor. Se você só tem R$ 5 para doar por mês, se você só tem R$ 10 para doar por mês, não tem problema. Há várias pessoas que doam só 5, só R$ 10 por mês. Isso faz a diferença. Outras 2 formas de você ajudar é comprando meus livros e também quaisquer outros produtos que eu venha a vender, como camisas. E assim você ajuda grandemente a sobrevivência deste canal. Dito isso, vamos continuar este episódio. Muito bem, eu separei alguns trechos principais, evidentemente, eu não vou reagir a 2 horas de vídeo, tá? Então deu aqui 18 minutos de trechos, eu vou colocando aqui e na medida em que eu achar necessário, eu pauso e faço os meus comentários. Vamos lá. Então por que surgem seitas por aí? A maioria das seitas que surgem, na verdade, sempre tem um profeta moderno. Perceba, a maioria das seitas que nós conhecemos hoje, atualmente, elas surgiram há mais de 100 anos, ou há 2 décadas, não sei. Mas sempre surge com algum profeta de que Deus revelou a ele um novo plano, uma igreja que tem a plenitude do evangelho e por aí vai. Ok, aqui tem o primeiro ponto que a gente pode comentar. Do jeito que o Caio Modesto coloca, parece que já é um problema em si uma igreja ter um profeta ou mais de um profeta, né? Crer na continuidade do dom profético e, portanto, ter pessoas que têm esse dom. Mas veja, isso não é um problema em si. O Novo Testamento fala sobre continuidade do dom profético, fala sobre o dom profético como edificando a igreja, e ele não está falando do dom profético canônico, ele está falando do dom profético extracanônico, ou seja, pessoas que não escreveram a Bíblia, tá? Então, não há problema
na crença, na continuidade do dom profético. É bíblico, tá? O problema começa quando o profeta em si, ou os profetas de uma determinada igreja, eles ferem o sola scriptura. Aí é um problema, certo? E o que diz o sola scriptura? Ele diz que a Bíblia é o único fundamento de doutrina, é a única regra de fé e prática, que é a sua própria intérprete final. Então essas são prerrogativas exclusivas da Bíblia Sagrada. Se você tem um profeta ou mais de um profeta na igreja que assume para si, que arroga para si essas prerrogativas exclusivas da Bíblia Sagrada, aí nós temos um problema. Mas se o profeta não faz isso, então não tem problema você ter o profeta. É um dom legítimo do qual a Bíblia fala, tá? Então é importante a gente destacar que não há um problema em você ter uma igreja com um ou mais profetas. Faz parte dos dons, assim como o dom de mestre, o dom de pastoreio e etc e tal. Vamos continuar. Então, por exemplo, nós temos o movimento millerista, né, que é um pré-advento do adventismo, que depois surge em Ellen White e tudo mais. Tem uma falsa visão, Miller, ele tem uma falsa visão. Ele falou que Jesus ia vir em 1844, Ellen White teve uma outra visão, juntamente com Hudson, e desenvolveram uma ideia de que não, Jesus veio, mas ele entrou no santuário, ele não veio na terra, ele entrou no santuário. Então... Ok, aqui tem dois grandes problemas. Primeiro, Guilherme Miller, ele não era profeta, ele nunca se disse profeta, ele não tinha o dom de profecia, tá? Então ele não fez uma falsa profecia. O que aconteceu ele era um estudioso da Bíblia Sagrada, e ele estudando as profecias de Daniel, em especial Daniel 8, ele chegou a uma conclusão errada, de que Jesus iria voltar em 1844, tá? Então o erro de Miller não foi fazer uma falsa profecia, o erro de Miller foi errar uma interpretação. Foi um erro grotesco? Foi. Foi um erro grave? Foi. Mas não foi uma falsa profecia, foi um erro de interpretação, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não, Ellen White e Hiram Edson, eles não tiveram uma visão que os fez dizer que Jesus voltou, mas ele voltou entrando no santuário pela primeira vez. Não, não, não. Tudo isso está errado. O que aconteceu foi, alguns milleritas, os que viriam a se tornar os adventistas do sétimo dia posteriormente, eles começaram a tentar entender no que foi que o Miller havia errado. Então eles entenderam que Miller havia acertado no cálculo profético que ele fez, né? Então ele estava trabalhando com as 2.300 tardes e manhãs, que são mencionadas em Daniel 8. Ele entendeu que essas 2.300 tardes e manhãs eram anos, então eram 2.300 anos, e que elas se iniciavam em 457 a.C. Logo, terminavam ali por volta de 1844. Essas pessoas entenderam que Miller estava certo no cálculo, mas errou no evento, ou seja, a profecia não falava que Jesus iria voltar após os 2.300 anos, tá? Então eles começaram a pensar no que seria esse evento e chegaram à conclusão de que seria o evento do juízo pré-advento. O juízo pré-advento, ele está em Daniel 7, dos versos 9 a 14 e 23 a 27. Ele está em Daniel 8, dos versos 9 a 14 também. E ele está tipologicamente em Levítico 16, ali na doutrina do Yom Kippur. E tem outras passagens também que são usadas para fundamentar a ideia de que há um juízo pré-advento, ou seja, um pouco antes de Jesus voltar, inicia-se um juízo e quando esse juízo terminar no céu, Jesus volta, tá? Você pode discordar da doutrina, mas ela está fundamentada na Bíblia Sagrada, ela não está fundamentada em visões de Ellen White, ela não está fundamentada em visões de Hiram Edson, inclusive a famosa visão de Hiram Edson que ele teve no milharal, na verdade, o único registro que tem dela, ele não dá certeza de que essa foi uma visão sobrenatural. Na verdade, pelo contexto, dá a entender que ele teve um insight, tá? Ele pensou em algo referente a Levítico 16, em conexão com Daniel 8, etc e tal, tá? Então, o original, ele dá essa impressão. Mas aí se criou o mito de que ele teve uma visão sobrenatural. Isso não está escrito, não está descrito no original, tanto que o Hiram Edson, ele sequer era um profeta também, ele nunca afirmou ter o dom de profecia, enfim, tá? Então, o modo como Caio Modesto colocou as coisas aqui está absolutamente impreciso, mas vamos continuar. Aí surge a profetisa Ellen White, que inclusive, até hoje os adventistas, eles dizem que não, mas isso é verídico. Ela tem sim uma grande importância para eles, até peso canônico. Porque eles atribuem a inspiração do que ela teve com Deus, ser escritos, com a mesma inspiração dos profetas da Bíblia. Logo, eu entendo que ela é praticamente quase inerrante. Ok. Aqui a gente tem um outro problema gigantesco.
Não tem nenhum lugar da literatura adventista oficial que diga que mesma inspiração significa mesma função e mesma autoridade, que significa mesmas prerrogativas. Não tem. Isso é algo que é conclusão da cabeça do próprio crítico. Tanto que ele mesmo fala aqui: eu entendo que isso significa que Ellen White é infalível no mesmo nível das escrituras, é praticamente inerrante, etc e tal. É a conclusão dele, ele entende isso. Ele não leu isso em nenhum lugar, ele chegou a essa conclusão. Ou seja, ele está fazendo uma análise com base nos seus próprios termos, naquilo que ele acha que deve significar, e não dentro dos termos da teologia adventista. Então, vamos trabalhar essa ideia. Eu já expliquei isso em outros episódios também, tá? Quando a igreja adventista trabalha com a ideia de mesma inspiração, o que ele está querendo dizer é o seguinte: inspiração na igreja adventista é o processo pelo qual Deus traz a um profeta uma mensagem, traz à mente do profeta uma mensagem, tá? Nesse sentido, para a igreja adventista do sétimo dia, tanto o profeta não canônico quanto o canônico, aquele que escreveu partes da Bíblia Sagrada, eles têm uma inspiração igual, no sentido de que, tanto em um caso como em outro, Deus trouxe à mente do profeta uma mensagem. Ponto. É isso que significa inspiração para o adventista. Então, o que o adventista está dizendo é o seguinte: o mesmo Deus trouxe uma mensagem tanto para o profeta canônico quanto para o profeta extracanônico. Nesse sentido, a inspiração é igual. Não há diferença. É o mesmo processo. É o processo de Deus trazer uma mensagem à mente do profeta. Tá? Agora, isso significa, então, que o profeta canônico e o profeta extracanônico, eles têm o mesmo nível de autoridade? Que eles têm a mesma função? Que eles têm as mesmas prerrogativas? Não. A igreja adventista nunca defendeu isso, tá? Isso é dito explicitamente em vários textos, ok? Então veja, o fato de Deus trazer à mente, tanto do profeta canônico quanto do profeta extracanônico, uma mensagem, não significa que ele é obrigado a dar funções iguais para os dois profetas, prerrogativas iguais para os dois profetas. Não significa que ele é obrigado a dar o mesmo teor de mensagem para os dois profetas e a mesma autoridade para os dois profetas. Não, ele não é obrigado, certo? Então, o que eu costumo falar sobre isso? Vamos dizer que eu sou um empresário, e aí eu contrato duas pessoas, uma pessoa para a função de faxineiro e outra pessoa para a função de CEO da empresa. Veja, eu tenho o direito como dono de contratar um para uma função e outro para outra. E se eu faço isso, evidentemente o CEO está acima, em termos de função e autoridade, do faxineiro. O CEO manda no faxineiro. O faxineiro não manda no CEO. O faxineiro não tem as mesmas prerrogativas do CEO, certo? Então, sim, dentro da teologia adventista, os profetas canônicos eles receberam um teor de mensagem diferente, distinto, um teor canônico, certo? Recebeu uma função distinta e, portanto, recebeu uma autoridade distinta em relação aos profetas extracanônicos, certo? O que tem de diferente no teor da mensagem? Veja, a Bíblia, ela nos traz tudo o que é fundamental para a salvação, para a santificação, para o conhecimento do caráter e do poder de Deus, para o conhecimento do plano da redenção. Então, tudo que é fundamental em relação a essas questões que são fundamentais está na Bíblia Sagrada, certo? Agora, o profeta extracanônico, ele não traz nada que seja fundamental que já não esteja na Bíblia Sagrada. Portanto, o teor da mensagem dele já é diferente. Ele não pode, por exemplo, revelar doutrina nova ou modificar a doutrina já existente. Ele não pode fazer isso, ou ser intérprete final do texto bíblico. Então veja, aqui você tem um teor diferente para os profetas canônicos, você tem uma função diferente, que é ser regra de fé, prática e doutrina, isso pertence só aos profetas canônicos, e portanto você tem uma autoridade diferente. Não se pode dizer que um profeta extracanônico tem a autoridade de ser regra de fé, prática e doutrina, porque isso é exclusivo da Bíblia Sagrada, certo? Então, dentro do adventismo isso é muito claro, inclusive tem documentos que falam de mesmo nível de inspiração e no mesmo documento se diz que a Bíblia ela tem a prerrogativa exclusiva de ser fundamento de toda a doutrina, o único fundamento de toda a doutrina, que ela tem a prerrogativa exclusiva de ser a sua própria intérprete final, que Ellen White não tem essa prerrogativa. Tem documento que fala isso, é o mesmo documento, falando as duas coisas. Ou seja,
não tem como você equiparar a mesma inspiração à mesma função, à mesma prerrogativa, etc e tal. Mas enfim, vamos continuar. O Adventismo, por exemplo, coloca escritos a mais, além da Bíblia, como regra de prática e fé. Ok, aqui nesse trecho você tem um outro grande erro. Na doutrina oficial adventista, está muito claro e explícito que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que a Bíblia é o único fundamento de doutrina, que a Bíblia é sua própria intérprete final, que a Bíblia é o único credo do adventista. Tudo isso está dito na nossa doutrina oficial. Está na Declaração de Crenças Fundamentais, no Nisto Cremos, no Questões sobre Doutrina, no Tratado de Teologia, no Manual da Igreja e em outros documentos importantes, como por exemplo a Declaração de 1982, com as 10 afirmações e as 10 negações em relação ao que a gente crê sobre Ellen White, certo? Então, da onde ele tirou isso? De que a gente, em termos oficiais, na nossa doutrina oficial, a gente coloca Ellen White como regra de fé e prática, de fé e doutrina, de doutrina e prática. De onde ele tirou isso? Provavelmente ele tirou isso da má prática de muitos adventistas. Só que ele precisa deixar isso claro, ele precisa dizer, olha, a doutrina deles ensina o sola escritura, mas na prática você tem muitos adventistas que não seguem isso, incluindo pastores. Ok, se ele disser isso, eu vou concordar com ele. E eu, neste canal, eu combato isso o tempo todo, certo? Eu não combato só anti-adventistas, eu combato adventistas tradicionalistas, sejam pastores, sejam leigos, sejam administradores, que muitas vezes vão colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Isso está errado. Eu combato, certo? Mas você precisa deixar claro, não estou falando da doutrina oficial, estou falando da prática de muitas pessoas. Mas vamos continuar, tem muitos outros trechos ainda para a gente analisar. Qual é o cristianismo verdadeiro? Isso é uma boa pergunta. O Caio, eu admito o seguinte, assim, sendo bem franco com você, eu entendo que o cristianismo verdadeiro é o cristianismo reformado. Mas agora isso significa que eu acho que outras formas de cristianismo, como os pentecostais, como os batistas, não deveriam existir? Não. Eu acredito numa cristandade. Eu acredito em várias perspectivas cristãs convergindo. Então eu acredito que, assim, se o cristianismo verdadeiro é o que eu penso, em algum momento essas outras formas de cristianismo elas vão ser purificadas dos seus erros. Isso aqui é muito curioso, porque se um adventista fala isso, vamos dizer que um adventista está dizendo, eu acredito que o cristianismo verdadeiro é o cristianismo adventista. Ele imediatamente vai ser chamado de seita, de herético, de exclusivista, de sectário, né? Imediatamente. E, no entanto, né, você tem aqui o Gabriel Enes falando isso, e eu não acho que o Caio Modesto ali naquele momento pensou, olha, esse rapaz aqui, ele é um sectário, ele é um exclusivista, né? Não me parece que o Caio Modesto tenha pensado dessa maneira. Se pensou, não falou, né? E não acredito que o Caio Modesto vai sair por aí gravando vídeo dizendo, olha, o Gabriel Enes e os teonomistas, eles são sectários, eles são hereges, eles são uma seita, etc. Eu não acredito que isso vai acontecer, ok? Mas se um adventista diz isso, olha, é uma seita, tal. Então aqui você já vê 2 pesos, 2 medidas, né? É uma coisa que eu acho complicada. O outro ponto interessante aqui é, o Gabriel Enes, ele coloca, eu acredito que o cristianismo verdadeiro é o reformado, mas isso não significa que eu ache que os outros cristianismos não devam existir, como o cristianismo batista, etc. Né? Então, claramente, ele coloca o dele como verdadeiro, mas ele não chega à conclusão de que, então, não há cristãos verdadeiros em outros sistemas e que os outros sistemas não devem existir, certo? E aí, mais uma vez, se um adventista diz a mesma coisa, todo mundo já chega à conclusão de que esse adventista, ele considera que não há nenhum cristão verdadeiro fora da igreja adventista, certo? Então, mais uma vez, você tem 2 pesos, 2 medidas, né? Um outro ponto interessante aqui é o seguinte, é possível você ser benevolente ou malevolente em relação ao que o Gabriel Enes falou, né? Então, o Gabriel colocou assim, o cristianismo verdadeiro é o reformado. Se você for malevolente, você vai entender o quê? Que todos os outros cristianismos são falsos. Se o verdadeiro é o reformado, todos os outros são falsos, certo? E, por conclusão, todos os cristãos que estão em outros cristianismos falsos são falsos também. Se você quiser ser malevolente, você pode fazer essa leitura. Mas você pode fazer uma leitura benevolente. Entender que o que ele está querendo dizer é o seguinte, não. O cristianismo mais próximo da verdade, mais correto, mais coerente, mais consistente é o cristianismo reformado, certo? Isso não significa que não haja cristãos verdadeiros em outros movimentos, né? Mas o mais próximo da verdade é o reformado. Você pode fazer essa leitura benevolente e não há nenhum problema de pensar isso.
todo mundo está em algum sistema e todo mundo pensa que o seu sistema é mais correto que os outros, por isso que a pessoa está nesse sistema, né? Pelo menos quando a pessoa é coerente, ok? Então veja como que as leituras elas podem ser distintas dependendo de quem está falando, né? Um outro ponto interessante é o seguinte, né? Ele coloca aqui, se o cristianismo verdadeiro for o cristianismo reformado, é de se esperar que em algum momento esse cristianismo vai purificar os outros, né? Que os outros cristãos vão perceber que esse é o cristianismo verdadeiro ou mais próximo da verdade, né? E mais uma vez, se um adventista diz isso em relação ao adventismo, ele é taxado de seita, de herege. E, no entanto, é uma questão lógica. Vamos dizer que o adventismo está correto em doutrinas como sábado, mortalidade da alma, aniquilacionismo, distinção entre carnes puras e impuras. É de se esperar, se o adventismo está correto, que ele vá purificar as outras instituições, que os outros cristãos vão perceber que o adventismo está correto nesses pontos. Então, um pouco antes de Jesus voltar, você vai ter os cristãos percebendo e aderindo a essas interpretações, aderindo a essas visões que são corretas dentro dessa hipótese, tá? Então, não há nada de errado aqui, né? Quem estiver correto em termos de sistema é de se esperar que os cristãos mais próximos de quando Jesus voltar, eles venham a aderir àquilo que esse sistema mais correto está pregando. Então, não há nada de sectarismo aqui, de exclusivismo, é uma questão de lógica, né? Mas o Gabriel Enes pode falar isso. Eu, como adventista, eu não posso, porque eu vou ser taxado de sectário, de exclusivista, de seita, né? Porque vão concluir que, então só os adventistas são salvos, só os adventistas são cristãos, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não ensina, nunca ensinou. Mas vão concluir isso porque vão fazer uma leitura malevolente. É curioso, né? É bastante curioso isso, mas, enfim, vamos continuar. A próxima pergunta, cara, é a seguinte: em seu contato com pessoas que fizeram parte de seitas e grupos cristãos heterodoxos, você já chegou a ver um cristianismo real nessas pessoas? Ou você acha que tudo é uma mentira? Ou algum momento você teve contato com alguém que não, ela estava dentro da seita, era um cristão, mas só estava confuso? Queria muito te ouvir. Não, é o seguinte, se eu afirmar a você que nessas seitas não existam pessoas que são salvas, eu sou sectário. Então, eu creio que essas pessoas serão salvas, mas não ficarão ali. Como foi para você, a ideia da semente. É plantada a semente, a pessoa ela entende quem é Cristo, mas não Cristo em sua plenitude no Evangelho, conforme Paulo pregava, Pedro, etc. E essa pessoa vai entender realmente o que é o Evangelho quando sair dessa seita. Porque a seita tem muita ladainha, tem muita informação repetida, tem muito dogma que você não consegue estudar porque você é muito fechado. Conheço pessoas que realmente são cristãs, que ainda estão lá, mas não saem às vezes porque tem a esposa que está lá há muito tempo, ou o esposo que está há mais 20 anos, e etc. E são cristãos verdadeiros, que querem sair dali, mas tem um problema. Esse trecho aqui é bastante interessante, porque o Caio vai dizer que ele seria um sectário se ele dissesse que não há nenhum salvo em seitas, tá? E olha que coisa curiosa. Nós, adventistas, em nossa doutrina oficial, a gente defende desde sempre que há cristãos verdadeiros salvos em todas as denominações, inclusive fora delas. Então tem na denominação católica romana, tem em todas as denominações protestantes, tem fora das denominações, desigrejados, por exemplo. Nós defendemos isso desde sempre. E não é um punhadinho de gente, é muita gente, são muitas pessoas. Então, por um adventista que segue a doutrina oficial, a teologia oficial, não há nenhum problema em olhar para cristãos de outras denominações como irmãos, como cristãos. E eles não precisam sair de suas denominações para que eles sejam salvos, ok? A gente crê que há salvos em todas as eras do cristianismo e continuam a haver salvos hoje que, obviamente, não fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso está em nossa doutrina oficial. Então, nesse sentido, não dá para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é sectária, é exclusivista, mas você tem muitos calvinistas, reformados ou pentecostais, enfim, pessoas de outras igrejas que falam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista, é sectária nesse sentido. Inclusive, o Caio Modesto tem algumas afirmações que vão mais ou menos nesse sentido, que dão a entender isso, o que é uma distorção, né? Enfim, é um ponto interessante aqui a colocar. Mas vamos continuar. Mas
eu desconheço alguma pessoa que realmente conheceu o Evangelho, entendeu quem realmente é Cristo, a sua graça, como ele liberta, como ele transforma e realmente continuou em uma seita. Eu, particularmente, não tenho contato, Gabriel. Não posso falar para você, Caio, você conhece alguém que está lá e que realmente é isso, aquilo. Eu não tenho contato porque essas pessoas têm repúdio contra a minha pessoa. E eu vou explicar por quê. Saiu agora o negócio da Polícia Federal, acho que você ficou sabendo, né? Semana que vem você intimar. Eu vou depor, né? Às 10 horas em Campinas. E eu recebi muitos comentários de adventistas, não católicos, tá? Mas adventistas, Testemunho de Jeová, mormons e outras seitas. Agradecendo a Polícia Federal, que realmente tá certo, tinha que ser preso. Não porque, Gabriel, eu estaria errado, porque é a mesma coisa que eles defendem, mas é porque eu sou contra as seitas. Então, queimar um arquivo é interessante, entende? Então, quando eu converso com as pessoas, esse é o diálogo, é um diálogo de raiva, diferente do que eu faço. Quando alguém vem conversar comigo, eu não xingo, eu não ofendo, eu não ataco o profeta deles, mas eu pergunto, você está em qual igreja? Estou em tal e qual igreja. Você conhece a doutrina? Conheço. O que você crê? Aí eu começo a dialogar. Mas, tem pessoas que estão lá, que são sinceras, que são cristãos verdadeiros, eu não posso questionar isso porque eu não conheço, Gabriel. Sim. Eu acho que isso não convém a mim dizer exatamente se tem ou não na perspectiva do Caio, porque eu não frequento. Mas eu conheço pessoas de fora que entendem o evangelho, conhecem o evangelho, mas a aplicação não é o evangelho. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então elas sabem o que é o evangelho, quem é Jesus, mas a aplicação do que elas não sabem fazer isso. E tem uma dificuldade. O que acontece? Ficam repetindo como papagaios, essas ladainhas, receber a graça, tem que ter uma profetisa moderna para falar sobre novas revelações. Só que quando a gente questiona essas pessoas, aí elas perdem completamente a virtude do que seria uma pessoa cristã verdadeira. Aí vai pro ataque, aí defende mais a placa da igreja do que a pessoa de Cristo. Então, Gabriel, eu tenho uma dificuldade de responder isso, porque, ao meu ponto de vista, eu conheço poucas pessoas realmente que têm essa virtude de realmente ser uma pessoa verdadeira, que conhece o evangelho, foi transformada e entende realmente quem foi Cristo. Eu tenho uma dificuldade quanto a isso, tá? Isso você vai encontrar, essa maldade, você vai encontrar em todos os lugares, em todas as confissões, em especial na internet, tá? Eu já vi isso em vários lugares. Eu já vi adventistas agindo dessa maneira, o que está errado, evidentemente, mas também católicos, calvinistas, anti-adventistas, né? O que eu recebo de gente anti-adventista comentando no meu canal, falando as piores atrocidades, não tá no gibi. E isso há muitos anos, né? Eu falo sobre adventismo há muitos anos eu debato com pessoas que falam atrocidades, que dizem ofensas inenarráveis em relação a mim e a minha igreja, e enfim, etc. Então é um tanto problemático você dar a entender que isso vem de um lado só, que isso não é algo que vem do ser humano e que você vai ter seres humanos desprezíveis agindo de maneiras desprezíveis em todos os lugares, certo? É bastante errado isso. Se eu colocar o Caio Modesto do meu lado para ele ver o que os anti-adventistas falam muitas vezes no meu canal, falam sobre mim, falam sobre a minha igreja, ele vai ver o quanto que essas pessoas são tão maldosas quanto esses adventistas que apareceram lá falando que, olha, você precisa ser preso mesmo, etc e tal. Todos estão errados, todos estão demonstrando que eles não são cristãos verdadeiros, né? Existem falsos cristãos em todas as denominações, em todos os lugares, tá? Então, eu não concordo com o que fizeram com o Caio Modesto aqui, tá? As minhas divergências com o Caio Modesto, elas são todas na área do debate, na área argumentativa, na área intelectual. Eu não desejo o mal dele, eu não tenho capacidade de julgar se ele é um cristão verdadeiro ou não, mas eu costumo tratar quem se diz cristão como um cristão, né? Então, para mim, ele é um cristão e eu não tô aqui para julgá-lo. A única coisa que eu falo contra o Caio Modesto é que ele diz muitas besteiras em relação ao adventismo, muitas inverdades, ele faz muitas distorções, mas nem por isso eu quero o mal dele e eu nunca vou entrar no canal dele e desejar o mal dele de forma alguma. Isso não faz o menor sentido, isso não é cristão. Mas enfim, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Alexandre Galvão, ó, que é a seguinte: Caio, o que você acha dos pastores da IPB que querem pentecostalizar a IPB? Isso aqui é um tema polêmico, hein? Mas a minha resposta é breve. Saiam da IPB, por favor.
tá? Vocês estão fazendo um desserviço à igreja presbiteriana no Brasil. Se vocês querem trazer o pentecostalismo para a presbiteriana, fiquem lá, sabe? Vocês vão ganhar bem lá, sabe? Vocês vão ser bem aceitos lá, fiquem lá. É bem melhor. Porque assim, eu também tenho uma crítica, porque tem pastores... É o seguinte, nós não aceitamos pentecostais pregando em nossos púlpitos, por causa da teologia, da doutrina. Eu queria que os pentecostais também não aceitassem a gente, que eu acho mais justo. Uhum. Porque assim, não tem crítica lá, não tem crítica aqui, ponto final. Só que também, se eu falar isso aqui e falar isso é regra, aí nós somos sectários, né? Porque a gente está fechando a porta e somente aqui é a doutrina correta, isso, aquilo. Então, eu não vejo problema em um pastor pregar em uma igreja pentecostal desde que ele não negocie os seus valores, não negocie a sua fé, não negocie o que você crê. Ah, eu sou calvinista, eu chego lá, eu vou amenizar um pouco a minha doutrina. Não, cara, tu é presbiteriano reformado. Esse trecho aqui é muito interessante. Veja, o Caio Modesto ele vai colocar que a presbiteriana não permite que pentecostais preguem em seus púlpitos, certo? E aí ele vai dizer que ele concorda com isso e que ele queria que os pentecostais também não permitissem que calvinistas pregassem nos seus púlpitos, porque aí seria mais justo, né? Um não poderia pregar no púlpito do outro, né? E aí ele vai colocar, mas aí eu não posso dizer isso, né? Fica ruim, eu evito dizer isso, porque senão nós somos os sectários, nós vamos ser vistos como sectários, chamados de sectários. Olha que coisa interessante, porque os adventistas, eles muitas vezes são chamados de sectários porque não é costume pessoas de outras denominações pregarem nos púlpitos adventistas, né? E, no entanto, ele está colocando aqui que a opinião dele é que não é para pregar mesmo. Se a pessoa tem uma teologia diferente, não é para pregar no púlpito da sua igreja, né? Então, assim, é isso que eu fico chateado, sabe? Aponta-se na igreja adventista coisas como, isso aqui é sectarismo, né? Que outras igrejas fazem e aí já não é sectarismo. E aí tudo bem, aí não tem problema, certo? Isso me deixa chateado. E veja, eu nem concordo com essa visão do Caio Modesto. Então veja só, ele é presbiteriano, ele me considera uma seita, me considera sectário, né? Eu não considero ele como seita, como sectário, né? E ele tem uma visão que ela é mais fechada do que a minha. Eu não vejo nenhum problema em pessoas de outras denominações pregarem em igrejas adventistas, desde que elas venham pregar algo que seja comum, algo que não vá ferir as doutrinas adventistas. Então a pessoa vai vir pregar sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, ela vai vir pregar sobre alguma coisa que é comum com a outra igreja, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que haver um acordo de cavalheiros. Então, se um pentecostal vai pregar numa igreja calvinista, ele não pode pregar coisas que vão contra a doutrina calvinista. Se um calvinista vai pregar numa igreja pentecostal, ele não pode pregar coisas que vão contra a igreja pentecostal. Ponto. Se houvesse acordo de cavalheiros, não tem problema um pregar no púlpito do outro. Mas ele vê problema. Ele acha que deveria ser proibido. Então, quem é o sectário aqui? Porque eu estou defendendo que não tem problema. Ele defende que tem. Certo? Outro ponto. Não é só a igreja presbiteriana que pensa assim, tá? Eu sigo, por exemplo, um pastor luterano que outro dia ele estava dando a entender que, olha, não é porque a gente tem uma unidade com outras igrejas, em termos de considerá-los como irmãos, que necessariamente eles vão poder vir pregar aqui no nosso púlpito. Pois é, né? Então, quer dizer, quando são as outras igrejas que fazem, aí tudo bem, mas quando é a igreja adventista que faz, e eu acho que nem existe regra em relação a isso, mas quando é a adventista que faz, aí é seita, aí é sectarismo. Eu acho complicado isso, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Mais uma vez. Mas vamos continuar. Outra coisa, cara, essa coisa de boa vizinhança, do teólogo gente boa, cara, eu não gosto disso. Um dia, um rapaz falou, Caio, sabe por que o seu canal não cresce mais? Porque você bate em todo mundo. Eu falei, cara, olha só que eu fico batendo. Adventista, Testemunho de Jeová, catolicismo, mormonismo. É isso que eu bato, cara. Sabe? Cara, é todo mundo. Tem que falar bem do Rodrigo Silva, tem que falar bem do pessoal que é gente boa. Não, cara, não vou. Pra quê? Esse ponto aqui também é interessante, veja só. Não há nenhum problema no Caio Modesto bater em todo mundo. Zero problema, tá? Bater aqui no sentido de criticar aquilo que ele acredita que tá errado. Não há problema nisso. Eu aqui no canal, eu já critiquei um monte de gente. Qual é o grande problema? É quando você faz críticas injustas. É quando você distorce aquilo que o outro defende. É quando você espalha mitos sobre quem você discorda. Aí é um problema, tá? Então, eu não vejo nenhum problema, Caio Modesto,
Se você pegar algum vídeo meu que eu defendo alguma coisa, sei lá, que eu defendo o sábado, que eu defendo o juízo pré-advento, e você botar lá no canal respondendo, ó, isso aqui tá errado, essa exegese aqui tá errada, essa interpretação aqui tá errada, não tem nenhum problema. E a gente vai dialogar e a gente vai debater tranquilamente. Agora, eu fico bravo, eu fico chateado quando você vai lá no teu canal e fala mentiras, porque é mentira. Eu não tô te chamando de mentiroso, porque eu não acho que você necessariamente faz isso conscientemente. Mas são mentiras, são mitos. Você vai lá e diz: a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca Ellen White como regra de fé e prática igual à Bíblia. Isso é um mito, é uma mentira. Isso não está na doutrina oficial. A doutrina oficial diz exatamente o oposto. Aí eu fico chateado, aí eu fico bravo, certo? O vídeo que eu gravei de quase 1h30, pegando vários cortes seus e mostrando como que você estava falando tudo errado, a minha chateação com você é por causa disso, e não porque você criticou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tem problema você bater na igreja. Pode bater. Mas bate naquilo que realmente a gente defende na nossa doutrina oficial, tá? E não em mitos, e não em distorções, e não em abordagens superficiais, tá bom? Esse é o ponto, beleza? Vamos continuar. Tem uma pergunta do Flávio aqui, o Caio, que é a seguinte. Caio, a IPB hoje está mais próxima do evangelicalismo do que de Westminster? Sou membro da IPB e já visitei algumas por aí. Infelizmente, não há muita diferença das igrejas evangelicais médias atuais. Muita gente me fala isso, hein? O que você acha, Caio? Então, é que a gente olha o cenário da internet, a gente pega muitos modelos. A gente pega uma figura, às vezes, de alguém que é muito importante, muito grande, a gente usa aquilo como um tipo de exemplo para falar que está acontecendo geralmente, tá? Nas igrejas. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu frequento muitas igrejas presbiterianas porque eu vou pregar em algumas igrejas. E as que me convidam normalmente, alguns pastores que tá nesse meio, eu não vou nessas igrejas. Então, por exemplo, se tal pastor tá nessa ideia e ele pregou naquela igreja, dificilmente eu vou lá ser convidado, porque já existe uma ideia antagônica contra a minha pessoa. Inclusive, teve um caso de uma igreja presbiteriana que me chamou para pregar, só que depois que viu que eu sou contra a ideia neopentecostal, de chamar coach e outras coisas, disse que não queria mais. Aí eu falei, tá bom, né? Então já entendi que vocês não são IPB. Mas enfim, acontece, tá? Tem igrejas aí, eu não vou citar a igreja, mas tem igreja presbiteriana que é mais neopentecostal do que reformada. Tem, tipo assim, gente testemunhando que vomitou câncer, depois que passou a colocar a mão na garganta. Práticas neopentecostais. Se foi curada ou não, aí é outra coisa. Mas vamos lá. Não podemos fechar nossos olhos. Se hoje você perguntar para um presbiteriano, vamos falar que 20% conheça realmente as suas confissões, o que crê, e sabe defender a sua fé. Vamos dizer que 20% sabe fazer isso. Eu acho que é muito. É muito. Então eles conhecem muito mais daquilo que está muito mais no clichê do evangelicalismo do que da própria IPB. Como eu disse para vocês, eu fui em uma igreja que a irmã não sabia quem era John Knox. Tem gente que está na IPB com dificuldade com o credobatismo. Não, pedobatismo, perdão. Que não sabe defender isso. Ah, não, mas a minha igreja ensina isso. Tudo bem, mas você conhece? Então, eu acho que eu seria muito extremista, não que eu estou passando pano, tá? Em falar que está indo para esse lado. Pode ser que esteja indo, mas que já não sei. Eu acho que vocês que estão aí há mais tempo, vendo as notícias, eu não acompanho muito essa parte, mas visitando, eu não percebi isso. Mas na internet, sim. Entende? Então, visitando, eu não percebi. Mas na internet, por meio de grandes aí, e de vídeos aleatórios, a gente percebe que sim. Mas na prática, eu não percebo isso. Tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Esqueçam essa ideia de que hoje o presbiterianismo ele realmente conhece as suas raízes. Não. Tá uma mistura. Tá uma mistura muito grande. Hoje a gente abre palco, por exemplo, para um arqueólogo adventista falar sobre a teologia em uma TV presbiteriana. Aconteceu isso. Eu posso falar no púlpito que eu sou um pentecostal. Peraí. Isso não é clichê? Não é clichê do evangelicalismo moderno? Aqui existem 2 pontos que eu gostaria de abordar, tá? O primeiro ponto é o seguinte. Eu já fui presbiteriano, tá? Quem acompanha esse canal desde as antigas sabe, eu já falei isso em alguns vídeos. Eu já fui presbiteriano, eu fui oficialmente da Igreja Presbiteriana do Brasil por 3 anos, tá bom? E veja, a presbiteriana da qual eu fazia parte, ela era
quase pentecostal. Lá aconteciam coisas como pessoas falando em línguas no culto, pessoas pulando, pessoas rodopiando. Não era todo mundo, evidentemente, não era a maioria da igreja, mas isso acontecia. Era uma igreja que ela tinha um grupo de louvor que era, assim, muito agitado, né? Era um som, assim, muito alto, muito forte, muito, enfim. Então era uma igreja praticamente pentecostal. E era a igreja presbiteriana do Brasil, certo? O pastor não se importava, tinha um pastor lá, não era o titular, mas era o pastor auxiliar, que ele falava em línguas no meio do culto, no meio da pregação, e era uma igreja presbiteriana do Brasil, certo? Ou seja, muitas vezes acontece de a doutrina dizer uma coisa e na prática é outra coisa totalmente diferente. Isso acontece. Então, o Caio Modesto está colocando aqui que você tem muitas igrejas que estão mais próximas do neopentecostalismo do que das raízes presbiterianas, e com certeza tem várias mesmo. Mas isso não significa que a doutrina ensina isso. Significa que há um problema prático que precisa ser resolvido, precisa ser combatido. Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa no adventismo. Você vê um monte de bizarrice dentro do adventismo, ok? Você tem um monte de práticas ruins, você tem um monte de membro e de pastor fazendo coisas que vão contra a doutrina. Quando, por exemplo, um membro ou um pastor coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, isso vai contra a doutrina, isso fere a doutrina. E tem um monte de gente que faz. E tem igrejas inteiras, locais, em que isso é considerado absolutamente normal. E isso é feito. Tá errado. Assim como está errado, a igreja presbiteriana da qual participei, que não era uma igreja pequena, inclusive, era uma igreja grande, tinha mais de 1000 membros, assim como está errado aquela igreja ser praticamente pentecostal. Porque isso não faz parte da doutrina da igreja presbiteriana do Brasil. Ok? Então, é importante, senhor Caio Modesto, você fazer uma diferenciação entre o que é doutrina e o que é prática. Porque se você mistura as duas coisas, você faz uma crítica injusta. Então, quando você diz, não, a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Não, não coloca. Você tem pessoas que colocam. Podem ser muitas pessoas? Pode. É um problema significativo de fato, mas é um problema prático. Não é um problema da doutrina. Não é o que a doutrina diz. E é por isso que eu, nesse canal, eu ensino os adventistas a seguirem a doutrina. Eu enfatizo sola escritura, que é o que está na doutrina. Entendeu? Tem um monte de gente que não faz, estão errados. E a gente precisa dizer que eles estão errados. E a gente precisa ensinar o que é certo. Ok? Você precisa entender isso e fazer uma diferenciação entre o que é o adventismo prático de muitas pessoas e o que é o adventismo da doutrina. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então vamos reformar a prática com base na doutrina. O que a gente não pode fazer é dizer que a doutrina ensina algo que ela não ensina. O segundo ponto ele coloca aqui que talvez apenas 20% dos presbiterianos tenham um bom conhecimento sobre sua própria doutrina. Olha que coisa curiosa, né? Eu também tenho falado que no adventismo você tem muitas pessoas que não têm um bom conhecimento sobre a sua própria doutrina e, portanto, não são absolutamente coerentes e consistentes com a sua própria doutrina. Ele está colocando 20%, ou seja, ele está dizendo que 80% dos presbiterianos não têm um bom conhecimento sobre sua própria igreja, sobre sua própria doutrina. Então veja, se ele considera que esse tipo de situação pode acontecer na sua igreja, por que ele não pode considerar que isso aconteça também em outras igrejas? E se talvez você tiver uma situação parecida na igreja adventista, né, onde 20% apenas das pessoas realmente conhecem a sua própria doutrina e a seguem de maneira consistente e coerente. E a entendem e explicam de maneira consistente e coerente. Então você tem 80% de pessoas que estão fazendo tudo errado. Né? Eu não estou dizendo que esse é o caso, mas eu estou dizendo, se isso for verdadeiro, isso explica por que muitas vezes você tem uma prática tão divergente daquilo que está na doutrina. E nem por isso você vai atacar a doutrina da igreja e dizer, olha, a doutrina está errada. Não. Muitas vezes é a prática. Então, seja preciso naquilo que você está criticando. Né? Diga assim, a doutrina diz uma coisa, muitos na prática estão fazendo outra. Ok. A gente tem que fazer alguma coisa para reformar a prática. Então, esse tipo de crítica eu aceito. Eu faço coro com ela. Agora, dizer que a doutrina diz o que ela não diz, aí, meu querido, é complicado. Aí é complicado. Mas vamos continuar. Aqui tem um comentário
de um adventista, parece. Ó, legal o Caio reconhecer coisas boas no adventismo. Acho que ele está se referindo a quando você disse que os adventistas são muito educados, né? Demonstra que não é um hater, mas tem críticas sinceras, né? Cara, cara, assim, o meu grande problema com o adventismo são duas coisas. A ideia do sábado como não um meio de salvação, mas importa para a salvação. E Ellen White, cara. Vamos lá, esse ponto aqui também é interessante. Como eu não assisti a live inteirinha, eu assisti boa parte dela e depois eu fui fazendo uma revisão aqui pra pegar os cortes, mas como eu não assisti tudo, então eu perdi esse ponto em que ele fala alguma coisa boa do adventismo e eu não consegui achar fazendo a revisão depois, então eu não vou conseguir colocar esse trecho aqui, mas aparentemente ele falou alguma coisa boa, ele disse que os adventistas eram muito educados, né? E aí algum adventista fez esse comentário aqui dizendo que bom, que você consegue ver alguma coisa boa nos adventistas. E aí eu quero focar agora nesse comentário que o Caio faz, né, onde ele coloca quais são os dois grandes problemas dele com o adventismo. O primeiro problema que ele cita é que supostamente nós enxergamos o sábado não como um meio de salvação, mas como importante para a salvação. E o que eu responderia aqui para o Caio Modesto é o seguinte: para a doutrina oficial adventista, nenhum mandamento é importante para a salvação, porque nenhum mandamento leva à salvação, certo? Então os mandamentos eles não são importantes para a salvação. Os mandamentos são importantes para evidenciar que nós somos salvos, para evidenciar que a nossa fé em Jesus Cristo é uma fé verdadeira, viva, porque a fé verdadeira, a fé viva, ela leva à obediência dos mandamentos. Então, se você tem uma fé verdadeira, você é salvo, e aí, como resultado dessa fé verdadeira, como resultado dessa salvação, você passa a guardar os mandamentos, certo? Não de maneira perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas você passa a caminhar com Deus e progredir em santidade. É um efeito da salvação. Então, o sábado, ele não importa para a salvação. O sábado, ele importa como evidência da salvação. Isso é o que a nossa teologia oficial diz. É o que os nossos documentos oficiais de exposição de doutrina afirmam, tá bom? E aí, claro, o Caio poderia dizer aqui, mas Ellen White tem uma frase em que ela diz que santificar o sábado importa em salvação eterna. E aí eu tenho duas coisas para falar sobre isso, tá? Primeiro, Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina. Ellen White não é fundamento de doutrina. Ok? Então não é porque Ellen White falou que então, essa é a doutrina da igreja. Não. Ellen White sequer é um documento oficial de exposição de doutrina. Os nossos documentos oficiais de exposição de doutrina são Declaração de Crenças Fundamentais, Tratado de Teologia, Nisto Cremos, Questões sobre Doutrina, o Manual da Igreja. Esses são os documentos, e não Ellen White, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não importa nesse sentido, nessa discussão doutrinária, não importa o que Ellen White falou. A nossa doutrina está baseada na Bíblia Sagrada. Então, discussão sobre Ellen White é uma outra discussão. Não é uma discussão sobre doutrina. Doutrina é Bíblia, certo? A gente segue o que está na Bíblia, ok? Então, a discussão sobre Ellen White é outra coisa. Então, a princípio, Ellen White poderia dizer isso e ok. Mas a gente segue a Bíblia Sagrada. A princípio, não há relação entre uma coisa e outra, tá? Claro. Aí depois que você já discutiu o que diz a doutrina, aí você vai ter que explicar, tá? O que Ellen White quis dizer com isso aqui? Como é que a gente lida com isso aqui? Então, primeiro você discute a doutrina. Discutiu a doutrina, que é na Bíblia Sagrada, aí depois a gente vê o que a gente faz com as declarações de Ellen White. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente precisa interpretar Ellen White da maneira como a gente interpreta outros textos, dentro do seu contexto, certo? Veja, se eu for interpretar o texto de Ellen White descontextualizado, eu caio no mesmo problema que eu tenho quando, por exemplo, eu leio Tiago capítulo 2, verso 24, onde ele vai dizer que a justificação não é só pela fé, mas também pelas obras. Então eu poderia dizer, olha, a Bíblia ensina a justificação pelas obras. Ou ainda poderia dizer, olha, Tiago contradiz Paulo, porque Paulo ensina a justificação somente pela fé, independente das obras. Veja, se eu faço esse recorte, eu entro em um problema, certo? É por isso que a gente tem que interpretar dentro do contexto. Dentro do contexto a gente vê que não é isso que Tiago está ensinando. Ele não está ensinando a justificação pelas obras. Ele não está contradizendo Paulo. Mesma coisa Ellen White. Eu não posso recortar o texto dela. Eu preciso interpretar dentro do seu contexto. Tanto contexto temático, quanto contexto histórico, quanto contexto
linguístico, estilístico, comparar com outros textos dela, tem todo um trabalho de interpretação para você entender o que ela disse. Há um terceiro ponto que eu gostaria de colocar, tá? Eu tinha falado 2, mas tem um terceiro ponto, que é o seguinte: Ellen White não é vista como inerrante. Ela podia se expressar mal. Ela já mandou corrigir livro dela. Ela tinha fraseados errados, expressões que eram ruins, certo? E não há nenhum problema como adventista reconhecer isso faz parte da nossa teologia, certo? Então, ela pode ter se expressado mal ao dizer santificar o sábado importa em salvação eterna? Pode, e eu acredito que sim, ela se expressou mal. Eu entendi o que ela quis dizer dentro do seu contexto, mas eu entendo que ela se expressou mal, certo? E não tem nenhum problema nisso. Zero problema, ok? Então, na nossa teologia oficial, o sábado não é importante para a salvação, assim como nenhum outro mandamento. Ele é importante para evidenciar a sua fé, para evidenciar se você é salvo ou não. E, evidentemente, ele é importante dentro de um paradigma em que você conhece o sábado, você teve argumentos bons o suficiente para crer no sábado e, portanto, você foi convencido de que tem que guardar o sábado, certo? Então isso aqui não é aplicável a uma pessoa que não conhece o sábado ou que não teve argumentos suficientes para poder ser convencido. Então, no fim das contas, o sábado ele funciona como qualquer outro dos 9 mandamentos, ou seja, como algo que evidencia uma relação salvífica com Deus e não como algo que causa essa salvação, certo? Qualquer mandamento tem essa função. Se você tem uma pessoa que é um assassino e ela não se arrepende, ela assassina sistematicamente, essa pessoa não pode ter uma fé verdadeira, certo? Isso não significa que não assassinar causa salvação. Significa que é um efeito da pessoa ser salva, da pessoa ter uma fé verdadeira. O sábado cumpre a mesma função quando a pessoa sabe que tem que guardar o sábado, ok? É basicamente isso. Essa é a nossa doutrina. E aí, evidentemente, você não pode dizer que isso é algum tipo de legalismo, porque é o modo como você enxerga todos os outros mandamentos. Então a nossa diferença é que a gente crê em um mandamento a mais como válido na nova aliança, mas é o mesmo modo como a gente enxerga os outros mandamentos. Você acredita que tem que honrar pai e mãe, não porque isso salva, mas isso é um efeito de uma fé verdadeira. É a mesma forma como a gente vê o sábado. Não tem diferença. Ok? Então, nesse sentido, eu diria que a gente é até mais coerente, mais consistente, porque a gente enxerga todos os 10 mandamentos da mesma forma. Vocês enxergam só 9 mandamentos dessa forma, né? Então, eu acho que não tem por que nos chamar de legalistas por conta disso. É só uma divergência interpretativa, tá bom? Em relação ao segundo ponto, você falou, tem Ellen White, né? E aí você só falou isso, né? E bom, não tem nenhum problema, como eu já falei, ter um profeta extra canônico. O problema é se esse profeta ferir o sola scriptura. É se esse profeta revelar doutrina nova ou modificar doutrina já existente. E eu te digo, isso não acontece no Adventismo. Claro, você vai, em algum momento, se você vê esse vídeo, trazer o que você entende que são doutrinas novas ou doutrinas modificadas. E aí a gente pode discutir sobre isso. O que eu afirmo é, não existem doutrinas novas que foram reveladas por Ellen White. Tá? O que ela revelava que não está na Bíblia Sagrada não era doutrina, tá? Não era regra, não era norma, não gerava uma prática obrigatória, ou uma imposição obrigatória, uma proibição obrigatória, ou uma crença obrigatória, certo? Então existe uma diferença entre doutrina e mera informação. Muitas vezes ela revelava o que a gente poderia categorizar como mera informação, mas não como doutrina, tá? E isso é uma discussão que a gente pode ter em algum momento, se você quiser dialogar, tá bom? Mas eu fecho esses pontos aqui. Vamos continuar. Eu acho muito boa a doutrina alimentícia dos adventistas. Cara, é uma coisa fantástica. Se você seguir aquilo dali, você não vai ser gordo, não. Você não vai ficar gordo. Dificilmente você vai ter diabetes. A regra que eles colocam ali, como o conceito de saúde, é muito boa. Claro, se você olhar a visão de Ellen White, quando ela começa a falar ter visão, que, por exemplo, masturbação pode levar a câncer ou algo do tipo, é uma loucura. Entende? Mas se você seguir o padrão a ideia de alimento do adventista, como ele come, como ele entende o alimento, como é sagrado, etc., e o corpo, cara, é fantástico. O problema é o quê? É condicionar isso a algum dogma da fé cristã. Olha, faça isso e aquilo, senão vai acontecer isso ou aquilo. Aí eu acho um grande problema. Aqui ele vai fazer um elogio à questão alimentar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu quero lembrar que a nossa visão sobre a necessidade de você se alimentar bem, de você cuidar bem do seu corpo, ela é uma visão que parte de princípios bíblicos. A Bíblia ela não fala em nenhum lugar explicitamente sobre isso,
mas existem princípios que a gente consegue derivar da Bíblia Sagrada que nos conduzem à ideia de que nós devemos cuidar do nosso corpo para a honra e glória de Deus, que nós devemos cuidar do nosso corpo para ter mais força, para poder fazer o trabalho de Deus, etc e tal. Eu já falei isso em vários episódios também. Então, é algo que está baseado na Bíblia Sagrada. A gente tem, sim, como uma obrigação diante de Deus, um dever diante de Deus, cuidar do nosso corpo da melhor maneira quanto possível. Agora, claro, existem excessos, existem fanatismos. Muitas pessoas levam isso de uma maneira radical demais, né? Inclusive, às vezes atrelando isso quase que à salvação, né? Como se você precisasse ter uma saúde perfeita e cuidar perfeitamente da saúde para que você possa ser salvo, etc. E é óbvio que isso é errado, óbvio que isso é um desvio, tá? Então é importante a gente ter em mente que há pessoas que praticam errado. E a própria senhora White, ela muitas vezes na sua vida falou mal de fanáticos em relação a essa questão da saúde, tá? Do regime, da reforma de saúde que a gente chama, tá? Ela chamou a atenção para isso. Não deveria ser algo feito de maneira fanática, tá? Em relação ao que você diz, Ellen White falou que masturbação causa câncer, né? Esse é mais um ponto interessante. Na nossa teologia oficial, não há nenhum problema em reconhecer que Ellen White pode ter cometido erros periféricos em relação à ciência, história, geografia, até mesmo teologia, tá? Isso é reconhecido por muitos teólogos. Se você for, por exemplo, na enciclopédia Ellen White, tem lá um artigo falando sobre isso e colocando que a posição de dizer que Ellen White errou em determinadas coisas, ela é perfeitamente legítima, ela é compatível com a nossa teologia, não tem problema um adventista crer nisso, tá? Entende-se que o âmago dos seus conselhos era correto, mas que em detalhes periféricos ela podia errar. Principalmente porque em detalhes periféricos muitas vezes ela se baseava na ciência da época, ela se baseava em outros autores, e às vezes os autores estavam errados, tá? Não há nenhum problema em como adventistas a gente crer nisso, tá? Então, um adventista pode ter uma crítica, né? Dizer, ó, isso aqui que ela falou não é verdade, foi uma besteira. Pode. Ele não vai deixar de ser adventista por causa disso, ele não vai estar indo contra a sua própria teologia por conta disso. Mas é algo que os críticos geralmente desconhecem ou não mencionam, enfim, né? Fazem uma caricatura do adventismo como se, não, eu tenho que crer que Ellen White foi absolutamente inerrante em todos os aspectos. Isso não é verdade, isso está longe de ser verdade. Essa não é a crença da teologia oficial, ok? Mas vamos continuar. Cara, mas o adventismo tem muita coisa boa. Eu posso falar porque eu morei praticamente do lado de uma faculdade adventista e meu apartamento era do lado. Do lado, eu conseguia ver as pessoas entrando lá. Cara, se você entrar hoje em qualquer universidade, faculdade adventista, seja o que for, você não vê uma sujeira no chão, a grama é cortada, a igreja é uma coisa absurda, o som é uma coisa maravilhosa, e por aí vai. Então, a gente tem que olhar esse lado bom também, entendeu? Sim, Então, você falou da educação, Caio. A educação é uma coisa formidável mesmo. Esses dias eu estava conversando aqui na minha igreja mesmo. Pô, você vê o ensino adventista, ele é muito bom, sabe? Ele é muito bom. E assim, lá eles não deixam você levar um biscoito, assim, desses biscoitos que o pessoal gosta, né? De baconzitos. Cara, eles não deixam. Agora, você vai para o Mackenzie, por exemplo, que é uma universidade presbiteriana, é um absurdo aquilo lá, né, cara? Ok, aqui nesse trecho eles vão falar sobre a educação adventista, tanto a educação no sentido de se portar, quanto a educação instituição, né? Enfim, eles vão falar várias coisas boas ali, elogiosas sobre a igreja adventista do sétimo dia, né? Sobre instituições adventistas. Legal, bacana, é bom que haja esse reconhecimento. Embora para mim, reconhecimento de a instituição é limpa, ou a instituição tem uma boa educação, para mim isso nem importa tanto, né? Eu gostaria de ser reconhecido como um cristão verdadeiro, como um protestante verdadeiro, como alguém que defende os 5 solas, incluindo sola scriptura, né? Sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli deo gloria, né? É isso que eu gostaria de ser reconhecido, porque é isso que está na doutrina oficial, certo? Eu gostaria de ser tratado como um cristão. Adoraria ser tratado como um cristão. Muitas pessoas não me tratam como um cristão, não me tratam como um protestante, ok? Me tratam como um herege qualquer, como um não salvo. Muitas pessoas me colocam como uma pessoa que não é salva, que não conhece a Cristo,
né? Quer ofensa maior do que isso? Alguém chegar pra você sendo um cristão, alguém chegar pra você e falar, você não conhece a Cristo? Você vai queimar no inferno, né? Então, assim, pra mim, assim, poxa, legal, bacana, reconheceu, mas esse não é o mais importante pra mim. E agora a gente vai pro último trecho pra fechar a nossa análise, tá? Vamos lá. Eu vou evangelizar em algumas comunidades, vou entrar em algumas igrejas, vou gravar, por exemplo, como que é uma missa, como é na CCB, no Adventismo, vou trazer ali o que é bom, o que não é, e vou evangelizar esse pessoal também na rua. A partir de fevereiro eu vou postar no meu canal no YouTube. Então, se vocês puderem assistir, e eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback sobre a minha abordagem, a forma de comunicação, para que eu também cresça e também aprenda novas formas de conectar o evangelho com as pessoas. Eu acho isso muito bom, eu sou uma pessoa que eu ouço bastante. E eu queria ter o retorno de vocês quanto a esse projeto que vai acontecer. Então, eu vou postar os vídeos e depois vocês me deem um retorno, tá bom? Beleza, Caio. Você vai fazer um projeto onde você filma o que acontece dentro dos cultos, dentro das igrejas. Bacana. A chance de você pegar um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em que alguém esteja falando uma baboseira é bem grande. Porque você tem um problema prático significativo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como você trabalha com seitas e você considera que a Igreja Adventista é uma seita, então para você é melhor, inclusive, você pegar um culto em que tem algum tipo de besteira sendo falado. Então é possível até que você escolha, eu fui em 3, 4 cultos, teve um aqui que teve um monte de besteira, eu vou escolher exatamente esse aqui para poder passar e mostrar o que acontece lá dentro, certo? O que eu te diria é, se eu fizesse isso lá naquela igreja presbiteriana que eu fiz parte, eu filmasse o culto e colocasse na internet e falasse, olha o que acontece nas igrejas presbiterianas, obviamente isso seria uma distorção, né? Ali é um problema prático, e um problema prático daquela presbiteriana e possivelmente de outras presbiterianas por aí. Mas não é algo que reflete a doutrina. E é isso que eu gostaria de ver em você. Eu queria que você fizesse uma distinção entre o que é doutrina e o que é má prática. Eu te faço 2 convites. O primeiro convite é que a gente possa dialogar, seja em público, seja no privado. Pode entrar em contato comigo no privado, eu vou ter o maior prazer de conversar e esclarecer as coisas para você, tá bom? O meu segundo convite é o seguinte, você quer realmente ajudar os adventistas? Então me ajuda a enfatizar o sola scriptura para os adventistas. É o que eu tenho feito nesse canal, é a principal coisa que eu faço nesse canal. O que eu tenho dito sempre é, se o anti-adventista realmente quer ajudar o adventista, ajude a enfatizar o sola scriptura para ele. E o sola scriptura está na doutrina adventista do sétimo dia. Então você não precisa atacar a doutrina nesse sentido. Você só precisa ajudar a enfatizar o que já está na doutrina. Então, eu deixo essa sugestão para você, Caio Modesto, ok? Muito bem, pessoal, era essa análise que eu queria trazer hoje para o ouvinte e para o espectador. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham apreciado este episódio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.